Vamos considerar um exemplo bem simples, mas ele é muito ilustrativo. Digamos que eu tenha uma carga elétrica e que essa carga elétrica esteja em repouso em relação a esse referencial. Muito bem. Esta carga elétrica, como nós sabemos, né, ela gera um potencial elétrico neste referencial aqui, que depende de x', y' e z'. Veja, y', z' e x' são as coordenadas da carga elétrica nesse referencial. Esta aqui é a coordenada z', né, e assim por diante. E, como sabemos, a expressão para o potencial é Q sobre 4π ε0 vezes R', consequentemente, vezes raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. Aqui temos, portanto, a expressão para o potencial nesse referencial aqui que acompanha o movimento da carga elétrica, se ela estiver em movimento, em relação a esse referencial aqui. Agora, um referencial, né, que vê esta carga elétrica, né, agora nós vamos inverter só para a gente mudar um pouquinho, né, a forma da gente escrever essas transformações, de forma que vamos considerar agora, ao invés de V, vamos considerar essa carga elétrica se aproximando, digamos, deste referencial aqui. O movimento da carga, portanto, está de tal forma a que ela se movimente no sentido negativo do eixo x, né? Então, a gente pega aquelas transformações que a gente conhece e vamos apenas trocar V por menos V, né? Muito bem. Ora, neste caso, a gente pode, e é isso que é importante, né, se perguntar, né, em relação à relação entre as coordenadas, né? É claro que nós sabemos, né, que nesse caso x é igual a x' menos vt. Aqui nós estamos considerando o movimento com uma velocidade v para lá, vezes gama. É isso que é importante na realidade, né? De forma que também posso considerar um outro caso, né, em que a velocidade agora aqui é mais v, né? Então, no caso em que essa velocidade aqui é igual a mais v, ela indo para cá, eu tenho que x' é igual a gama vezes x menos vt. É claro que a gente sabe, né, que y' é igual a y e z' é igual a z, né? Então, a gente sabe da relação entre as coordenadas. Aqui não é importante o tempo, porque depende só de x', y' e z'. Alguém menos avisado poderia dizer o seguinte: se esse é o potencial nesse referencial aqui, qual é o potencial no outro referencial? Bom,
o primeiro ímpeto é o de substituir estas expressões aqui. Isso está errado. Porque o potencial elétrico se transforma como a quarta componente de um quadrivetor. Consequentemente, já que nesse referencial a linha de x', y', z' é igual a zero, porque eu tenho apenas uma carga elétrica que está em movimento em relação àquele referencial. Mas em relação a este, essa carga elétrica está em repouso. Consequentemente, eu só tenho um potencial elétrico. Vamos então agora à resposta dada pela teoria da relatividade. Qual é o potencial elétrico observado nesse referencial aqui? Bom, a gente deve recorrer às transformações de Lorentz. Lembrando que o potencial V é a quarta componente de um quadrivetor AMI, e agora aqui aparece o potencial vetor. A componente espacial desse quadrivetor, o quadripotencial, é o potencial elétrico. E as componentes espaciais são dadas por c, a velocidade da luz, vezes o potencial vetor. Ora, nós já explicamos como esses objetos se transformam de forma que, como este referencial se move ao longo do eixo x, né? Então nós podemos escrever a seguinte expressão, agora olhando as propriedades de transformação de um quadrivetor. V de x, y, z e t é igual a gama. Veja que esse gama depende de v ao quadrado, portanto, gama, lembrando que gama é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c ao quadrado. Então, v de x, y, z e t é igual a gama vezes v'. V' é o potencial elétrico nesse referencial aqui. V' de, no caso, x', y', z', mas cuidado, porque agora eu preciso escrever x', y' e z' em termos de x, y, z e t. É o que a gente chamava antes de lambda, né? A menos 1, x. É isso. Isso é bem geral, ao passo que o AX, já vimos demonstrado isso, x, y, z e t, é igual a v sobre c ao quadrado vezes v de x, y e z. E, no caso aqui, é só x', y' e z'. Né? Ora, vamos aplicar estas regras para a gente determinar o potencial no caso de uma carga elétrica apenas, que nesse referencial em vermelho está em repouso. E esse referencial está em movimento em relação ao primeiro. Portanto, veja, V de x, y, z e t é igual a gama
Veja, aqui tem uma correção relativística. O V não é igual ao V'linha. Não é. Mudando apenas as coordenadas, né? Tem um gama aqui, né? É igual a gama vezes o V'linha. V'linha é Q sobre 4π epsilon 0 e agora 1 sobre raiz quadrada de quem? De x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. Mais z' igual a z, y' igual a y. E x' é igual a gama vezes x menos vt. Portanto, aqui eu tenho gama vezes x menos vt. É claro que tudo isso aqui é ao quadrado, então, isso é x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais y' ao quadrado, é igual a y ao quadrado, mais z' ao quadrado, mais z' ao quadrado, é igual a z ao quadrado. Aqui está. Veja, se esta é a expressão para o potencial elétrico no referencial da carga elétrica, que vê a carga elétrica em repouso, então, se essa carga elétrica estiver em movimento, veja só, a teoria da relatividade prevê esta expressão aqui para o potencial. Essa expressão aqui para o potencial. Então, veja, é diferente, bem diferente. Tem um fator gama aqui que faz muita diferença, né? E aqui não é x menos vt. É gama vezes x menos vt ao quadrado. E quem é o potencial vetor? Ora, o potencial vetor, A. No caso, eu tenho apenas AX, mas eu posso escrever esse potencial vetor em linguagem vetorial como sendo igual a V sobre C ao quadrado. Aqui, no caso, V igual a Vxi. Então, só tem o componente x. Mas é bom escrever assim, V sobre C ao quadrado vezes V, esse V que está aqui. Portanto, A é igual e, portanto, A é igual a V sobre C ao quadrado vezes gama vezes Q sobre 4π epsilon 0 e agora 1 sobre raiz quadrada de gama vezes x menos vt, isto ao quadrado, mais y2 mais z2. Aqui eu tenho, portanto, é uma coisa muito interessante. No referencial da partícula, eu tenho só o potencial elétrico, e é dado por essa expressão aqui. Mas, no outro referencial, esse que vê a carga em movimento, eu tenho um potencial elétrico com esta forma e um potencial vetor sob esta forma aqui. Agora, podemos avançar. Eu tenho os potenciais e agora, digamos que eu queira determinar os campos. Veja uma coisa muito interessante. É que nesse referencial aqui, neste aqui, eu tenho um campo elétrico. Veja, eu tenho um campo elétrico. E esse campo elétrico, e só um campo elétrico, ele é dado por Q sobre 4π epsilon 0 vezes R' sobre módulo de R' ao cubo, nesse referencial. Agora, e no outro referencial? Veja bem, isso é bem curioso. No primeiro referencial, o da carga elétrica, eu só tenho um campo elétrico, só. No outro,
eu vou ter um campo elétrico, um campo magnético. Muito interessante isso. O fato da carga elétrica estar em movimento faz com que, no outro referencial, eu perceba um potencial elétrico e um potencial vetor. Consequentemente, no outro referencial, tem um campo elétrico e um campo magnético. Isso é muito importante para se entender a lei de Biot-Savart, por exemplo, né? E mais, até mesmo a lei de Ampère como um todo. Cargas em movimento geram um campo magnético. É isso que a gente está observando aqui. Muito bem, como é que eu devo fazer? O campo elétrico, não vamos fazer as contas, porque essas contas são muito fáceis, trabalhosas, mais fáceis, né? O campo elétrico é menos o gradiente, né, de V, então, de V dx e, né, e assim por diante, menos dA dt. E é importante, na realidade, esse segundo termo aqui. E o campo magnético é igual ao rotacional do potencial vetor. Então, agora tem uma continha aqui para fazer, né? Tenho que derivar. Mas está tudo aqui, está dado aqui, dado. É derivar. V com respeito a x, para achar a componente x do campo elétrico e assim por diante, né? Eu vou aqui apenas escrever o resultado, mas é um resultado que é simples de ser obtido, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Por exemplo, no caso da componente x do campo elétrico, eu devo calcular menos dV dx, né? E agora menos dAx dt. Eu estou agora considerando o V igual a V vezes I, o versor I. Ou seja, o A só tem a componente x agora, né? Então, é uma questão de ir derivando, né? O resultado é o seguinte, né? Ex é igual a só a componente x, né, do campo elétrico. É igual a gama. Em primeiro lugar, eu tenho aqui Q sobre 4π ε0 vezes gama vezes x menos VT. E agora, aqui, eu tenho gama vezes x menos VT ao quadrado, mais y2 mais z2, elevado a 3 meios. Então, veja, a componente x do campo elétrico é parecida com aquela que você escreveria sem levar em conta a teoria da relatividade. Mas cuidado, a teoria da relatividade introduz aqui algumas correções. E a principal correção está aqui nesse fator gama que está aqui. A componente y do campo elétrico é igual a Q sobre 4π ε0 vezes gama, e agora aqui eu tenho y sobre gama 2, x menos VT ao quadrado, mais y2, mais z2, elevado a 3 meios, né? E a componente z tem a mesma forma, igual a Q sobre 4π ε0 vezes gama vezes z, e agora aqui eu tenho de novo esse termo aqui elevado à potência 3 meios. Veja-se que o campo elétrico ele tem uma forma parecida
com aquela do caso não relativístico, onde eu apenas substituo x' por x menos vt. Tenho essas correções aqui, que são correções realmente importantes, né? E, finalmente, vou dar a resposta para o campo magnético. O campo magnético, depois que você tomar o rotacional, tá certo, do potencial vetor, você vai encontrar que o campo magnético é igual a V. Aqui eu tenho só a componente x, mas estou apresentando o caso geral, né? V sobre C ao quadrado, vetor E. Esse é um resultado bastante geral também, né? O que nós estamos chamando atenção aqui é para o seguinte fato. Nesse referencial eu tenho só um campo elétrico, e o campo elétrico é dado por essa expressão. Nesse outro, que vê a carga elétrica em movimento, eu tenho um campo elétrico, cuja forma eu apresentei lá, e tenho também um campo magnético. Uma carga em movimento. Para quem vê a carga em movimento, percebe, para esse observador, ele há de perceber que aquela carga produz um campo elétrico, mas produz também um campo magnético. E é um efeito relativístico surpreendente. Num referencial, eu só tenho um campo elétrico, enquanto que nesse outro referencial, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Esse é um resultado surpreendente, porque, de novo, continuamos insistindo, campos elétricos e magnéticos são como as duas faces de uma mesma moeda. Veremos logo em seguida que, se num referencial eu tenho apenas um campo magnético, num outro referencial eu tenho, além de um campo magnético, eu tenho um campo elétrico. Este aqui foi um exemplo muito bom para a gente entender esse efeito relativístico. Num referencial tenho só campo elétrico, no outro tenho campo elétrico e campo magnético. De onde veio o campo magnético? Apenas do movimento da carga. Movimento da carga. Vamos, então, agora avançar um pouco mais, falando dos campos elétricos e magnéticos e como eles se transformam.